Tudo bem, pessoal? Eu tive um pequeno desentendimento com Piers Morgan. Para ser sincero, até hoje eu realmente não entendi, mas eu tentei cutucar ele, certo? Então, como vocês sabem, esse incidente aconteceu em Edimburgo, onde um homem branco escocês furioso, aparentemente, agora muitas teorias da conspiração estão surgindo também. Então, eu não vou apoiar essas teorias ainda, mas estão surgindo algumas perguntas bem interessantes. Por exemplo, quem são essas supostas 5 vítimas muçulmanas? Alguns dizem que só 2 vítimas eram muçulmanas, mas tanto faz, certo? Tenho certeza de que você já ouviu falar disso. Esse é o ponto principal. Então Piers Morgan entrou na onda e disse o seguinte: horrível. Isso é o que acontece quando as pessoas sabem quem você é. Ou seja, Rupert Lowe, Tommy Robinson, pessoas como eu, vergonhosamente demonizam todos os muçulmanos pelos crimes horríveis de uma pequena minoria. Basicamente, ele está dizendo para não falar sobre os crimes de muçulmanos, porque quando você expõe esses crimes, como as gangues de exploração sexual, você basicamente coloca um alvo nas costas deles. Isso é exatamente o que Mehdi Hassan disse. Isso é exatamente o que Hamza Yusuf disse. Podemos esperar isso deles porque esses dois são propagandistas islamistas, mas Piers Morgan disse o seguinte: Piers Morgan, deixe-me lembrar você, por muito tempo, negou a existência das gangues de exploração sexual por muito tempo. Só recentemente ele começou a reagir e a aceitar a narrativa. Então foi isso que eu disse para ele. Eu disse, eu descobri o truque do Piers Morgan. Olha, eu estava provocando ele. Para ser sincero, ainda não entendi qual é. Talvez ele seja ideologicamente muito neutro. Ele é um cínico, ou seja, não pende para nenhum lado, o que significa que ele pode ser muito objetivo, que é um requisito fundamental, que é o principal requisito do trabalho dele como jornalista. Então, eu disse que ele propositalmente assume posições incrivelmente ridículas e as mantém até não ser mais possível. Depois ele só troca de posição e diz: opa, desculpa, eu estava errado. Veja, ele mudou de opinião sobre Covid, imigração, vou te mostrar, e gangues de aliciamento sexual. São várias coisas em que ele mudou de posição. Primeiro, ele e, obviamente, a posição dele sobre isso. Primeiro, ele era muito pró-Israel e depois pulou para o lado pró-Palestina. Então, o que ele é? Quem ele é? Enfim, ele respondeu e disse: não, eu sou apenas intelectualmente honesto, sem lealdade tribal, e mudo de opinião se os fatos mudam. Você deveria tentar isso alguma vez. Depois, ele tentou me provocar. Então, talvez você tenha um programa tão grande globalmente quanto o meu. Eu fiquei tipo, ok. Então eu disse, por favor, Piers. Minoria pequena, você diz. Olha isso, crimes sexuais por 10 mil habitantes. Afegãos têm 60 vezes mais chances de cometer um crime sexual do que um cidadão britânico médio. E, aliás, isso também inclui britânicos paquistaneses e outros britânicos não nativos, Eritreia, Namíbia, Chad. Olha isso. Só isso já deveria ser suficiente para haver um consenso nacional sobre a proibição de imigração de países muçulmanos. Mas quem vai discutir com Piers Morgan? Olha isso. Não é só no Reino Unido, veja, isso é a Dinamarca. Se for um dinamarquês, usamos um dinamarquês como referência na Dinamarca, porque é assim que deve ser. Olha isso. Todos esses países são países muçulmanos. Paquistão, paquistaneses têm 5 vezes mais chances de estuprar uma mulher dinamarquesa do que um dinamarquês médio. Mas a história não termina aí. Não só eles realmente cometem todos esses crimes horríveis, como também são um ônus líquido para o Estado da Dinamarca. Um paquistanês médio na Dinamarca custa ao governo dinamarquês ou aos contribuintes dinamarqueses US$ 9.000. Turquia, US$ 10.000. E eles também têm 5 vezes mais chances de estuprar uma mulher na Dinamarca. Irã, Marrocos, Afeganistão, Iraque, Palestina, Síria, Somália. Olha só, Somália. A Somália, país de origem de Ilhan Omar, tem uma taxa 20 vezes maior do que a de um dinamarquês. E um somali médio custa a eles quase US$ 30.000. US$ 30.000. Minoria pequena, você diz. Piers Morgan, tá. Não sei se essas pessoas negaram esses dados de propósito ou se simplesmente não conseguem entender. Não sei o que é. Eu realmente não consigo entender isso. Já com islamistas como Mehdi Hassan e Hamza Yusuf, eu entendo, pois tem um incentivo. Eles têm uma agenda separada que é antagônica à civilização ocidental. Eu entendo. Mas Piers Morgan, o que você ganha com isso? Você quer ser um capacho?
Você está cego para todas essas estatísticas? Olhe para isso. Proporção de muçulmanos em cidades do Reino Unido envolvidos em estupros de meninas. Em Telford, 1 em cada 8. Não acredite que seja só uma minoria. 1 em cada 8 muçulmanos foi condenado. Isso não são acusações, eles já foram condenados. Telford tem uma pequena população muçulmana, mas mesmo assim, acho que 90% de todas as vítimas de estupro foram estupradas por muçulmanos. Eu não sei como se pronuncia isso. Home, 1 em cada 11 muçulmanos. Hull, 1 em cada 22. Rotherham, 1 em cada 38. Dewsbury e Batley, 1 em cada 44. Agora, inverta isso. A taxa entre homens brancos europeus em geral é de 1 em 10.000. E Piers Morgan nos diz que é apenas uma pequena minoria. Então pensei que talvez devesse também falar uma coisa e depois o contrário para crescer meu canal. Mas então eu olhei algumas estatísticas e percebi, ei, minhas visualizações estão na verdade bem próximas das visualizações do Piers Morgan. Estas são as visualizações do Piers Morgan nos últimos 28 dias, dá uma olhada. 13 milhões e ele ganhou 10 mil inscritos. Vocês querem ver onde este que vos fala está? É aqui que eu estou, pessoal. Eu também estou crescendo e eu tenho metade da idade dele. Na verdade, talvez não metade, mas sou 20 anos mais novo que ele. E incrivelmente muito mais bonito do que ele. Ele teve 13 milhões de visualizações. Eu tive 11 milhões de visualizações. Ele só ganhou 10 mil inscritos. Eu ganhei 20 mil inscritos. Mas enfim, acho que foi um comentário irônico, Piers. Não me ofendo com isso, mas dá uma olhada nisso. Piers Morgan. O que ele já disse anteriormente sobre a imigração muçulmana? Megyn Kelly, de quem eu não sou muito fã ultimamente porque ela ficou meio maluca, tipo a Candace Owens ou o Tucker Carlson, mas ela estava certa aqui. Ouça só Atitude que os americanos se apegam. Atitude de se apegar. Por que a Grã-Bretanha perdeu sua cultura? Vocês a entregaram a muçulmanos radicais que entraram e tomaram conta e agora ela se foi. Aqui não deixaremos isso acontecer. Seja hispânico, seja muçulmano, isso não vai acontecer. Vamos preservar os Estados Unidos da América. Por isso, o presidente Trump foi eleito. Seja o Super Bowl, americano que evita falar inglês em suas apresentações, ou qualquer outro, precisamos manter o Super Bowl. Agora, nessa conversa, ele dizia que está tudo bem sem problemas de imigração ou domínio muçulmano. Não há nada disso. Então, não sei. Quero manter a mente aberta. Eu realmente quero manter a mente aberta, Piers, mas não consigo entender qual é a sua intenção. Eu realmente não consigo. Olha, eu não simplesmente pulo na onda dizendo que você é um mentiroso, que você é um trapaceiro, que você é corrupto. Eu não faço isso, a menos que eu tenha provas claras. Então, a única coisa que penso é que talvez seja porque ele é jornalista. Então, são duas opiniões que eu tenho ou duas possibilidades que estou considerando. Ele é jornalista e deveria ser neutro, mas toma posições, então não pode ser jornalista. Ao tomar partido e não se manter no meio, você deixa de ser imparcial. Ok, mas por outro lado, muita gente já acusou ele de adotar opiniões ridículas de propósito. Então, por exemplo, ele foi convidado quando essa guerra entre Gaza e Israel começou. Ele estava convidando pessoas como Muhammad Hijab. Ele tem convidado islamistas. Ele sabe de mim há muito tempo. Eu sempre perguntava, por que não me convida? Posso participar? Deixa eu te contar sobre o Islã. Ele nunca chegou perto da gente nem com uma vara de 10 metros. Nenhum de nós, ex-muçulmanos, ele nunca procurou. Tudo bem, sabe? Agora eu nem quero mais ir. Mas ele defendia Israel e rebatia a narrativa pró-Palestina. Mas aí aconteceu alguma coisa. Ele fez uma reviravolta completa de 180 graus e agora ele só fica atacando Israel? Você já conhece as duas opiniões opostas dele sobre a Covid e o escândalo das gangues de estupro. E agora, até bem recentemente, ele vinha negando o problema da imigração. Então, dá uma olhada nisso. Esse vídeo acabou de sair após Keir Starmer, que em breve será o segundo pior primeiro-ministro da história do Reino Unido, porque Andy Burnham, que é ainda mais à esquerda do que Keir Starmer, ele vai ser um desastre absoluto para o Reino Unido. Ouça o que ele tem a dizer. Para um mandato exemplar, o britânico Piers Morgan nos acompanha agora da França. Não sei por que ele não está nos Estados Unidos com a Copa do Mundo, mas falaremos disso depois. Você se surpreendeu com a renúncia do primeiro-ministro? Só para esclarecer, estarei em Nova York quando eliminarmos vocês na Copa do Mundo. Depois falamos disso. Sobre Keir Starmer, penso o seguinte: infelizmente ele conseguiu conquistar uma maioria enorme. E então descobriu-se que ele não tinha nenhum plano. Ele era o homem sem plano. E as primeiras coisas que ele fez foram horríveis. Ele atacou os aposentados. Ele atacou os fazendeiros.
Ele atacou praticamente todos os cidadãos do país com novos impostos e assim por diante. Ele perdeu o controle da imigração, apesar de prometer acabar com barcos e gangues. Ele perdeu o controle da imigração, mas você disse que não há nada de errado. Não há problema de imigração no Reino Unido. Ele mal falou sobre os requerentes de asilo ilegais. Ele quase nunca falou sobre crimes cometidos por requerentes de asilo ilegais. Duvido até que ele saiba o nome de Rhiannon White, nem o de Wayne Broadhurst. E esses dois são só a ponta do iceberg. Ele perdeu o controle de tudo. Esse era um cara sem grandes ideias, sem nenhuma noção de como mobilizar a Grã-Bretanha e fazer o país voltar à grandeza. E ele acabou sendo, e isso não é uma palavra rude, então posso dizer, mas ele acabou sendo um verdadeiro fracasso. Fracasso é algo que ninguém quer ser na vida. Brian, você sempre lutou para não ser chamado assim, creio eu, na maior parte da sua vida adulta. Entendi. Você diz que não sou, mas não lutei por isso. Ninguém nunca me chamou assim. Talvez Klingon. Vamos ver. Aqui está um pequeno estudo. O que você disse? Klinga, não clinca. O que é clinca? Klinga, ele era, ele é. Mas a pergunta é, eles estão satisfeitos com o desempenho de Starmer? 16 disseram que sim. Por quê? Muito tem a ver com imigração. Pessoas chegando em pequenas embarcações no ano de 2026, 39 mil, nós assistimos ao que está acontecendo nas ruas. Assisto ao contraprotesto de britânicos que desejam que a Grã-Bretanha volte a ser a Grã-Bretanha. Então estamos vendo muito do que passamos há 10 anos, ou na verdade há 2 anos antes de Trump assumir. Pessoas dizendo, ei, podemos ter nosso país de volta? Parece que só estamos à sua frente. A França também tem um problema com imigração, certo? Sim, tem. É um problema em toda a Europa. Não há dúvida de que vários primeiros ministros, em sua maioria conservadores, mostram que não é questão de esquerda ou direita. Todos eles foram completamente inúteis na forma como gerenciaram a migração, tanto ilegal quanto legal. Até termos um primeiro-ministro capaz de lidar com isso, as tensões devem aumentar. Preciso interromper. Ele não pode sustentar posições contraditórias ao mesmo tempo. Se ele diz que a imigração não é um problema, então com base em que ele diz que a imigração é um problema? Para ele, a diversidade não é um problema, e os muçulmanos não estão tomando conta. Então qual é o problema? Por que não continuar trazendo-os? Não entendo. Você sabe, nossa economia está abaixo do esperado, a pressão sobre os serviços públicos, muito disso por causa do aumento do número de pessoas entrando no país, isso tem colapsado. Então há uma sensação geral de que a Grã-Bretanha está patinando há quase uma década ou mais. E estamos desesperados por alguém em algum lugar que apareça e nos reerga. Então é isso que ele quis dizer com isso. Alguém realmente disse naquele tweet dele que basicamente você só disse que vai deixar as coisas acontecerem. Você deveria tentar isso alguma vez. Então, sem lealdade tribal e mudando de ideia se os fatos mudarem. É exatamente isso que ele vai fazer com a imigração também. Ele tem defendido a diversidade. Ele vinha defendendo a imigração até bem recentemente. E agora ele está mudando de opinião aos poucos. Muito esperto, Pierce. Provavelmente o cara que vai assumir. E dizem que um dos motivos é que ele é o único que pode conter Nigel Farage e seu partido em ascensão. Você acha que Nigel Farage governaria melhor o país que Andy Burnham? Não sei ao certo, acho que o Partido Reformista do Nigel Farage é mais aparência do que substância. E eles tiveram uma derrota muito ruim nas mãos do Andy Burnham na eleição suplementar alguns dias atrás. Andy Burnham, que já era um reduto do Partido Trabalhista para começar, e esse também foi o voto para tirar o Starmer. Então, não é realmente um reflexo verdadeiro de quão impopular o partido do Nigel Farage se tornou. Não é isso. Derrotaram completamente o candidato do Partido Reformista. E pode ser que Nigel Farage tenha chegado a um ponto de virada e não consiga ir muito além com esse partido. Andy Burnham é praticamente um socialista, mas acredito que, como todos, ele logo vai para o centro. Acho que é tarde para o Partido Trabalhista, estão acabados. Mas veremos. Sabe, mas a ideia de 7 primeiros ministros em 10 anos é ridícula e constrangedora. Com certeza. Falemos sobre a Copa do Mundo e a Inglaterra. Então, esse foi Piers Morgan de novo, mudando de opinião aos poucos, tentando ficar do nosso lado. Não esqueçam que ele já mudou de opinião várias vezes. Olhem isso, pessoal. Ed Sheeran, sabe? Certos temas ganham destaque quando estrelas de Hollywood ou astros do pop rock começam a comentá-los. Alguém deixou um comentário embaixo do meu vídeo dizendo que o custo da inação já superou o custo da ação.
Então, todos vocês que não estão fazendo nada, que não estão dizendo nada, estão prejudicando o seu país, o Ocidente em geral. Todo mundo precisa falar sobre isso. Então, mesmo quando nossas celebridades começam a falar sobre coisas polêmicas como imigração, aí você sabe que talvez algo sério esteja acontecendo e talvez esteja acontecendo um despertar lento. Ouça essa conversa entre Theo Von e meu favorito, Ed Sheeran. Qual é o lugar mais perigoso por aqui? Aqui. Eu diria que toda a área de Londres é meio perigosa. Tipo, acho que não dá para ficar em lugar nenhum. Eu adoro isso. Não é uma cidade segregada. Tem tipo. É muito assim, não é uma cidade segregada, ou seja, não é como se brancos e negros fossem separados. Então você só teria áreas ruins, está espalhado por toda parte. E ele realmente usou a palavra segregada. Duvido que ele tenha feito a distinção entre ricos e pobres. Acho que ele estava nos contando que agora todos os tipos de pessoas vivem lado a lado. É isso. Todo mundo está com medo. Não. Quero dizer, as áreas boas são perigosas, as áreas ruins são perigosas, mas você só precisa não fazer besteira. Tipo, se você andar por aí com, sei lá, uma bolsa de viagem da Louis Vuitton e um relógio de 200 mil. Relógio de 200 mil. Acho que mesmo se você estiver usando um Apple Watch como eu, e eu sou um cara simples. Pode ser, você pode ser assaltado. Você vai ser assaltado. Tipo, só não faça isso. Eu não faço isso. Eu acho. E os assaltos de vocês sempre têm pistas e tal. É disso que eu gosto em Londres. Pistas. O que isso quer dizer? Tipo, Se você sabe se acontece alguma coisa, né? Tipo, aqui está uma pista, sabe? E os detetives, ou sei lá, já estão no seu encalço. Isso é uma das, eu acho, das coisas que vocês. Eu acho engraçado que tudo o que você pensa sobre a Inglaterra é baseado em filmes. E tipo, porque era assim que eu também via os Estados Unidos. sim, eu também vi a Inglaterra desse jeito, mas eu tive que ir lá pra ver. Não era nada como eu tinha imaginado pelos filmes e, você sabe, pela cultura pop. Então é isso, pessoal. Até o Ed Sheeran agora está dizendo isso. Londres é um lixo. E não é por causa dos nativos. Com certeza, não é pelos nativos.